Deputados, o Senado deve analisar hoje o projeto que reduz o prazo em que políticos condenados podem ficar sem disputar as eleições, no caso de inelegibilidade. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento tem os detalhes. Ô Pedro, essa proposta altera a lei da ficha limpa, não é isso? Bom dia para você. Exato, bom dia para você, Kátia, bom dia também para todo mundo que está acompanhando a Itatiaia nessa terça-feira. Esse é um projeto que ele tramita no Senado em regime de urgência, ou seja, já está pronto para ser votado em plenário e caso seja aprovado, já segue diretamente para a sanção presidencial. Esse texto, por já ter sido aprovado na Câmara dos Deputados, portanto, tem essa tramitação mais simplificada, caso não haja nenhuma mudança no texto e já consta na pauta de votações de hoje. Esse texto, como você disse, ele prevê uma alteração na lei da ficha limpa e uma mudança no tempo dessa contagem da inelegibilidade, que é o tempo em que o político ele é condenado a ficar fora das eleições. Hoje, em caso de condenação, como é que funciona? Uma pessoa, ela cumpre a pena que foi determinada pela justiça e após esse cumprimento de pena, seja em regime fechado ou semiaberto, começa a contar o prazo da inelegibilidade. Até porque quando a pessoa está cumprindo pena, quando ela está presa, ela não pode ser candidata. Então não faz sentido você cumprir uma pena de inelegibilidade enquanto você também está preso. Então hoje é assim que funciona. Esse projeto, ele muda alguns trâmites na lei da ficha limpa e passa a contar o tempo de inelegibilidade a partir da condenação. Ou seja, enquanto a pessoa ainda cumpre a pena de prisão, o tempo de inelegibilidade, uma palavrinha difícil, também passa a correr. Isso, em tese, pode diminuir bastante o tempo que os políticos que foram condenados possam ficar fora das urnas. Em muitos casos, às vezes ele pode até sair da cadeia e já se candidatar novamente, já que esse prazo de inelegibilidade terá já vencido. Isso também vale para outros casos, como, por exemplo, em casos de decisões judiciais que decretarem a perda de mandato, em casos de eleições na qual esse político concorreu e praticou esse ato que levou à condenação, ou mesmo em caso de renúncia. Ou seja, pode chegar a casos aí em que a justiça decreta a inelegibilidade, mas ela já não está valendo nada, porque esse ato já foi praticado e, enfim, essas mudanças já estão em funcionamento. Esse projeto, ele é de autoria da deputada Dani Cunha, ela que é do União Brasil do Rio de Janeiro, e ele foi aprovado pela Câmara lá em 2023. Esse é um projeto, como a gente pode perceber, ele pode beneficiar um número muito restrito de políticos, Tem um número muito restrito de pessoas que se enquadram nessa situação. Um deles é, por coincidência, o pai de Dani Cunha, que é o ex-presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, que cumpriu pena de prisão ainda em 2017 até 2020 e que também foi condenado à inelegibilidade. Isso também afeta o caso de outros políticos, como, por exemplo, o ex-governador do Rio, Antônio Garotinho, e também o ex-governador aqui do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Além de determinar também essa antecipação de contagem desse prazo, o projeto também muda outras regras na lei da ficha limpa, como, por exemplo, um limite de 12 anos como prazo máximo para essa sanção, de um político ficar fora das eleições, mesmo em casos em que houver mais de uma condenação. O projeto já está pronto para ser levado para votação hoje no Senado e, claro, a gente acompanha todas as movimentações aqui em Brasília.